Bom sábado, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estamos em mais uma escolinha de advertência final para continuar vendo nossas historinhas sobre o final da vida de Jesus. Vamos cantar nossa música para começar? Cristo fez os peixes para o rio e o mar. Cristo fez os peixes todos a nadar. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidado eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidado eles estão. Gostam de minhocas, migalhas de pão. Fogem ligeirinho do seu tubarão. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidado eles estão. Amém. Jesus cuida de todos os peixinhos e cuida de nós também, né? Agora a gente vai orar para poder ver a historinha de hoje. Senhor Deus, obrigada por esse dia, pelas tuas bênçãos. Peço que o Senhor nos abençoe nessa história, perdoe os nossos pecados e nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. A história da semana passada foi sobre a Santa Ceia, né? Quando Jesus teve sua última refeição com seus discípulos antes de morrer. E nessa ocasião, Jesus tinha dito que os discípulos estavam limpos, mas não todos. Ele disse isso porque um dos discípulos iria trair a Jesus. E esse discípulo era Judas Iscariotes. Mas os discípulos não sabiam ou não queriam acreditar que Judas trairia Jesus. Então, quando Jesus falou que um deles o trairia, os discípulos ficaram, nossa, quem será que é? E daí Pedro cutucou João assim e falou assim, pergunta você para Jesus. Porque João estava sempre com Jesus, ele estava do ladinho de Jesus. E daí João falou assim, mestre, quem que vai te trair? E Jesus falou assim, aquele é a quem eu der um pedaço de pão molhado. E daí os discípulos começaram a perguntar, serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Até que todos perguntaram e só faltou um, Judas. E Judas, vendo que não tinha saída, ele também perguntou, serei eu, Senhor? E Jesus disse, tu disseste, ou seja, sim. E Jesus pegou um pedaço de pão molhado e deu para Judas. Então, Jesus olhou para Judas e falou assim, Judas, o que você tem de fazer, faz-o depressa, vai fazer logo o que você tem para fazer. E Judas saiu. Os discípulos acharam que Jesus tinha pedido para Judas dar dinheiro para os pobres ou comprar alguma coisa para a Páscoa. Eles não conseguiam conceber a ideia de que Judas trairia Jesus. Porque Judas ele era muito orgulhoso, então ele sempre falava das suas partes boas, de que ele era melhor nisso, ele fazia bem isso, ele fazia bem aquilo. E os discípulos realmente achavam que Judas era uma pessoa muito justa e que seria uma pessoa que ajudaria muito no reino de Cristo. E realmente, se Judas tivesse deixado Deus trabalhar no coração dele, ele seria um servo muito útil para Deus. Mas Judas não quis. E por isso ele teve esse fim tão triste. Então Judas saiu e Jesus começou a dar as últimas instruções aos seus discípulos. Ele falou sobre a sua morte, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria e que ele iria encontrar com eles na Galileia. Ele disse também que ele era o pão da vida, que ele era a videira, que, em outras palavras, eles deveriam buscar
a Jesus para chegar a Deus. E Jesus estaria sempre com eles. Acabado aquela ceia, então, eles cantaram um hino e Jesus, olha lá, Jesus dando um bocado de pão molhado para Judas, e eles foram andando até o jardim do Getsemane. E Jesus foi ensinando eles no caminho, como ele sempre fazia, falando sobre uma coisa, falando sobre outra, usando os exemplos da natureza para ensinar. Mas, em certo momento, Jesus começou a ficar triste. E os discípulos estranharam aquilo, porque eles nunca tinham visto Jesus tão triste. E Jesus começou a ficar triste, cada vez mais triste, e parecia que ele mal conseguia aguentar o que estava sobre ele. E ele quase caiu realmente no chão 2 vezes. Se não fossem os discípulos segurarem ele, ele teria caído. E Jesus foi ficando triste, cada vez mais triste, parecia que ele estava levando um fardo insuportável. E os discípulos olhavam aquilo. E, claro, também ficaram tristes com o mestre. E Jesus falou para os discípulos: olha, esperem aqui e eu vou até ali orar. Mas ele levou consigo apenas 3 discípulos. Sabe quem foram? Pedro, Tiago e João. Esses eram os discípulos mais próximos de Jesus, que tinham deixado Jesus trabalhar no seu coração mais profundamente do que os outros. Então, eles seguiram a Jesus até mais adiante. E quando eles chegaram em um certo lugar, então Jesus falou: olha, esperem aqui e orem por mim. Vigiem e orem, porque a mente de vocês está pronta, mas a carne é fraca. Jesus queria dizer que se eles buscassem a Deus, Deus daria do Espírito Santo para eles vencerem. Mas a carne do ser humano, quer dizer, o nosso eu, aquilo que a gente é naturalmente, é fraco. Se a gente não buscar a Deus, a gente vai cair. E era isso que Jesus estava incentivando os seus discípulos a fazerem, a buscarem a Deus. E até que chegou um momento que Jesus foi orar sozinho mais adiante. E ele se ajoelhou e rogou a Deus, falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E Jesus orou. Então, passou um tempo, ele foi voltar lá para ver se os discípulos estavam orando por ele também. Mas será que os discípulos estavam orando? Não. Os discípulos estavam dormindo, porque eles estavam cansados, mas Jesus precisava muito da oração deles. Ele queria que os discípulos estivessem orando, porque isso serviria de consolo para ele naquele momento. E Jesus os encontrou dormindo. E ele falou assim: nossa, mas vocês não podem vigiar nem 1 hora comigo? E voltou para lá. E orou novamente. Falou assim: Pai, se esse cálice não pode passar, então que seja feita a tua vontade. E passado um tempo, ele voltou lá nos discípulos e aconteceu a mesma coisa. Os discípulos estavam novamente dormindo e Jesus voltou a orar novamente. E na 3ª vez ele orou da mesma forma: Pai, se esse cálice não pode passar de mim, que não se faça a minha vontade, mas sim a tua. E nesse momento, já escorriam gotas de suor de sangue de Jesus, de tanto que ele estava sofrendo. E Jesus se decidiu realmente que, não importa o que acontecesse, ele ia passar pela cruz e salvar a humanidade. Então, Deus enviou um anjo para confortar a Jesus. O anjo Gabriel desceu e confortou a Jesus. E Jesus teve forças para continuar. Chegou então um terceiro momento onde Jesus voltou para os discípulos e encontrou eles dormindo de novo. E Jesus falou assim: durmam agora e descansem, porque já tinha passado o tempo de eles estarem vigiando. E depois ele falou assim: agora levantem, eis que é chegado o que me trai. E
Judas, com a turba, já estava chegando para prender a Jesus. Olha lá, Jesus muito triste falando com os discípulos e Judas já estava chegando. Mas essa parte de quando Jesus foi preso e o que aconteceu com ele depois a gente vai ver na semana que vem. Por enquanto, a gente aprende uma lição. Deus está sempre disposto para nos ajudar. E quando a gente não aguenta mais, Ele vai enviar socorro. Assim como Ele fez com Jesus. Quando Jesus não aguentava, Ele nos amava e morreu por nós. O Senhor Jesus. E será que Deus não ficou triste de ver o seu filho sofrendo? Claro que ficou, né? Os dois sofreram por nós, mas para que todos pudessem se salvar. Assim, hoje Ele faz um convite, que a gente deixe Jesus entrar no nosso coração e busque a Ele com a certeza de que Ele vai nos dar a vitória, assim como Jesus venceu na cruz. Quem quer então deixar que Jesus transforme seu coração e pedir ajuda a Ele para vencer? Eu quero, espero que você também. Vamos então orar? Senhor Deus, muito obrigada pelo sacrifício de Jesus por nós. Peço que o Senhor mude nossos corações, nos dê força para vencer as nossas dificuldades e desde já te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouviu e que assim como o Senhor fortaleceu a Jesus e Ele venceu para nos dar salvação, o Senhor também nos fortalecerá. Continua conosco nesse dia e abençoe também a todos os que estão assistindo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você gostou dessa escolinha, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E semana que vem, 15 para as 10 da manhã, tem outra escolinha. É só acessar o site advertenciafinal.com e clicar no botão ao vivo. Te vejo no próximo sábado, às 15 para as 10 da manhã. Tchau, tchau!